A estreia do Red Bull Cliff Diving World Series por terras açorianas em 2012 deixou uma forte marca nos responsáveis pela organização internacional do circuito. Esta impressão positiva foi certamente decisiva no momento de decidir o calendário de provas para este ano, permitindo que a ação regressasse ao ilhéu de Vila Franca do Campo, situada ao largo da ilha de São Miguel. Os elogios à etapa açoriana foram também unânimes por parte de atletas que destacaram a beleza do local e a oportunidade única de realizarem um salto diretamente das rochas, vivendo desta forma um verdadeiro regresso às origens da modalidade, nascida há mais de 200 anos num arquipélago igualmente vulcânico, o Havaí. O circuito conta este ano com 8 etapas, mais uma do que no ano passado, distribuídas por 3 continentes, Europa, América e Ásia. Um total de 10 atletas, a que se somam até 4 wildcards por etapa, vão disputar o título de 2013 do Red Bull Cliff Diving. 5 transitam da época anterior, sendo que os restantes foram apurados na qualificação internacional que decorreu no final de janeiro na Austrália. Exigindo uma grande preparação física e mental, o Cliff Diving só recentemente foi reconhecido como um desporto de alta competição, seguindo as mesmas regras dos saltos para a água do programa olímpico. A diferença reside na altura dos saltos, que são realizados a partir de uma plataforma fixa, pelo menos a 27 metros de altura, proporcionando uma impressionante aceleração de 85 km por hora. O formato da competição em cada etapa inclui 4 rondas de saltos, passando à fase final os 8 melhores atletas. Com notas de 1 a 10, a avaliação é assegurada por um júri internacional e que tem em conta a saída da plataforma à posição no ar e a entrada na água dos mergulhadores. O vencedor é encontrado através do somatório de pontos dos 4 saltos. La Rochelle, na costa atlântica francesa, voltou a ter as honras de abertura da 5ª época do Red Bull Cliff Diving. No passado dia 25 de maio, uma das maiores multidões de sempre da história do circuito, cerca de 70 mil pessoas, juntou-se para apoiar os 14 atletas em competição a partir de uma plataforma montada na emblemática Torre de São Nicolau a 27,5 metros de altura. O vento e, sobretudo, as águas geladas, onde a temperatura não ia além dos 12 graus, dificultaram a concentração no momento da verdade. E foi neste cenário mágico que o russo Artem Chilchenko, com um salto quase perfeito, acabou por ser recompensado num animado duelo, até ao último momento com o detentor do título, o inglês Gary Hunt. O também inglês Black Aldridge foi o terceiro classificado, subindo pela primeira vez a um pódio. Depois do arranque na costa atlântica francesa, o Red Bull Cliff Diving World Series viajou no fim de semana de 21 e 22 de junho até Copenhaga, na Dinamarca. E tal como em La Rochelle, a ação decorreu no mais improvável dos cenários urbanos, com a plataforma a ser montada no telhado da Ópera de Copenhaga, a uma impressionante altura de 28 metros. O russo Artem Chilchenko, que tem sido desde o arranque do circuito em 2009 um eterno candidato ao título, foi o primeiro a brilhar, mostrando que a sua vitória na etapa inaugural foi tudo menos obra do acaso. 4 notas 10 para um salto de grande dificuldade, duplo mortal e meio com saída invertida, 2 piruetas e meia e entrada cega na água e a mais alta pontuação de sempre registada no circuito mundial, com 522,40 pontos. O atual detentor do título, britânico Gary Hunt, começou mal, mas recuperou até ao segundo posto, deixando o derradeiro lugar do pódio para o veterano Orlando Duque, que aos 38 anos continua a dar cartas. Com um curto intervalo de apenas 7 dias de descanso, que constitui uma exceção à regra no calendário, os melhores saltadores do planeta viajaram diretamente da Dinamarca para os Açores, onde nos dias 28 e 29 de junho se realizou a terceira etapa do Red Bull Cliff Diving World Series no exótico ilhéu de Vila Franca do Campo, ao largo da ilha de São Miguel. Um local paradisíaco que já no ano anterior tinha deixado atletas e organização com vontade de voltar. E se bem o pensaram, melhor o fizeram.
Mas foi com condições meteorológicas muito difíceis, vento forte e ondulação alta que os 14 atletas iniciaram a competição. A primeira ronda foi um regresso às origens, com os atletas a saltarem diretamente da rocha. O tricampeão inglês Gary Hunt, com este salto, não deu hipótese à concorrência e adiantava-se na classificação. O mexicano Jonathan Paredes fez o seu batismo nos saltos diretamente da rocha e não se deu mal, conseguiu posicionar-se no segundo lugar, deixando para trás o seu ídolo, o colombiano Orlando Duque, que não começou bem a prova. O checo Michael Navratil, que também já tinha estado nos Açores no ano passado, ficou em terceiro lugar, em igualdade pontual com o colombiano. Já o líder do circuito à entrada para esta terceira etapa, o russo Artem Chilchenko, teve uma entrada em prova muito discreta e quedou-se pelo meio da competição. E foi ainda com uma forte ondulação e algum vento que a ronda seguinte se realizou. Da plataforma instalada no Ilhéu, a 27 metros de altura, os 14 atletas competiam num sistema de head-to-head, ou seja, o primeiro defrontava o 14º, o segundo o 13º e assim sucessivamente. O colombiano Orlando Duque, com este salto de dificuldade média, brilhou a grande altura e colocou-se na dianteira da prova. No segundo lugar, manteve-se o mexicano Jonathan Paredes, que continuava a surpreender tudo e todos com saltos de altíssimo nível. Um pouco mais atrás ficou Gary Hunt, com esta entrada falhada na água, foi penalizado e baixou assim do primeiro para o terceiro lugar. O ainda líder do circuito por esta altura, Artem Chilchenko, melhorou um pouco a sua prestação e conseguiu subir ao quarto lugar em igualdade pontual com o inglês Blake Aldridge. A forte ondulação e o muito vento da véspera acalmaram e permitiram que o segundo dia da etapa açoriana fosse bem mais tranquilo. No Ilhéu de Vila Franca do Campo, às 7 horas da manhã, eram já centenas as pessoas que em barcos, canoas e caiaques quiseram assistir ao vivo e a cores aos melhores saltos do mundo. Mas o dia não começou bem. Ainda durante a sessão de treinos, Quente do Monde foi apanhado pela ondulação no momento de entrada da água e ficou sem reação. O norte-americano teve de ser hospitalizado por precaução, mas no final tudo não passou de um susto. Um acidente que deixou os colegas em sobressalto, mas que não iria prejudicar o decorrer da prova. A competição começou então com a terceira ronda de saltos, onde os atletas competiram em pares. Daí saíram os 7 vencedores, mais o melhor dos piores, que se defrontariam na quarta e decisiva ronda. David Coulthard, Blake Aldridge, Michael Navratil, Orlando Duque, Jonathan Paredes, Artem Chilchenko, Gary Hunt e ainda Andy Jones foram então os 8 magníficos que seguiram em frente. E ainda os 8 melhores estavam em fase de concentração no mar, já se faziam contas. A luta pela vitória estava, nesta altura, resumida a 4. Gary Hunt, que já tinha recuperado a liderança da etapa, Artem Chilchenko, que subiu para o segundo lugar, Jonathan Paredes, que se manteve no lugar mais baixo do pódio, e Orlando Duque, relegado agora para a quarta posição. O colombiano foi mesmo o primeiro dos 4 a saltar e, na última vez que esteve em cima da plataforma, conseguiu um salto quase perfeito que o deixou provisoriamente no comando. O mexicano Paredes não se amedrontou com esta pontuação do seu ídolo e manteve a consistência dos saltos anteriores, voando mesmo para um lugar no pódio. Já Chilchenko repetiu o salto vitorioso do ano passado, mas nesta edição as coisas definitivamente não lhe saíram bem. Por esta altura e com o trio da frente ainda por definir, o britânico Gary Hunt subiu à plataforma, concentrou-se e voou. Um voo de 3 segundos a 85 km por hora, que lhe viria a dar a vitória na etapa açoriana. I've been trying hard this season and always been in second place, and so finally on top of the podium, it was a great feeling. Em 2013, o rei do Ilhéu foi Gary Hunt e, uma vez mais, o colombiano Orlando Duque teve de contentar-se com o segundo lugar nos Açores. Second year in Azores, second time in second place, but you know, it is the way it is. Gary just did an excellent competition. I had some mistakes in one of my dives, so you know, when you're diving like that, it's no chance. You know, he did win. He did all the best that he could. Conditions were really tough, so I mean, to have a good competition here was hard. I think everybody's just happy to kind of walk away from it because it was hard. But you know, when Gary's diving great,
there's nothing else we can do. We just sit down and watch him. No terceiro lugar, o mexicano Jonathan Paredes fazia a estreia em pódios no circuito mundial. This means a lot for me. I'm really happy to make the podium for the first time in my life, and the conditions of the water wasn't good, really good, but now I finished third, and that's really good for me. A grande desilusão da etapa foi mesmo o russo Artem Chilchenko, que depois da vitória no ano passado e nas duas primeiras etapas saiu dos Açores com o primeiro lugar dos últimos. Last year I dived very well, but today is it one second? Is it not second? Is it one moment? You know, is it mistake? Is only my fault? No waves, no weather. Is it only my mistake? And yes, I'm little sad, but is it sport? And beat me today, best high divers in the world. Mas no ilhéu de Vila Franca do Campo houve outros heróis que, apesar de não terem chegado ao pódio, mostraram que nas alturas também eles são os melhores. Depois de terem saltado no frio de La Rochelle, em França, na nórdica Copenhaga, na Dinamarca, e do inigualável ilhéu de Vila Franca do Campo, nos Açores, aqui fica a classificação ordenada. A conquista nos Açores permitiu a subida à liderança do campeonato por parte de Gary Hunt, agora com 520 pontos, que ultrapassou o russo Artem Chilchenko, o segundo, com 510. No terceiro lugar da classificação global do campeonato surge Orlando Luque, com 400 pontos, mais 90, que o mexicano Jonathan Paredes, que é quarto, com 310. E é com belíssimas imagens como estas que nos despedimos este ano da edição açoriana do Red Bull Cliff Diving World Series. Estes super atletas vão estar de volta já nos próximos dias 13 e 14 de julho, no Castelo Scaglier, um dos ex-libris da cidade italiana de Malcesine. Vamos então ficar a contar os dias. Até lá!